E aí, cozinheiro? Cozinheiro? Cuidado com seus sonhos, eles podem se realizar. Salve galera ligada ao Luz, Câmera, Clássico. E aí, como vocês estão? Já sabem qual filme será falado hoje? Esses gestos que eu estou fazendo e esse cachimbinho aqui, cenográfico, ele diz um pouco sobre isso. Nós falaremos hoje de Homens de Honra, do ano 2000. Um filmaço baseado numa história inacreditavelmente real. Dirigido por George Tillman Jr., roteiro de Scott Marshall Smith, baseado numa incrível história real, baseado na vida de Carl Bashir, o primeiro mergulhador negro da Marinha dos Estados Unidos da América, num período de preconceito, racismo, muito mais forte do que nós temos hoje. Exemplo de superação e resiliência. É um filmaço para ninguém botar defeito. No elenco, o grande Robert De Niro interpretando Billy Sunday. A carreira do Robert De Niro, o pessoal mais jovem, é muito limitada hoje em dia. Tem filmes dele hoje fazendo um avôzinho, né, porque ele tá com um pouco mais de 80 anos. Muita comédia dos anos 2000 pra cá. Mais ou menos na época desse filme, ele começou a enveredar pelo caminho das comédias. E ele vem fazendo comédia até hoje. Intercalando, né? Às vezes faz um filme sério, depois e tal, mas boa parte de filmes com teor cômico. Mas a carreira dele antes dos anos 2000, pouco antes dos anos 60 até os anos 2000, é recheada por personagens fortes, marcantes, que exigiram dele um grau de interpretação absurdo. Tanto que ele foi indicado a 8 Oscars, venceu 2. No meio de tantos filmes, podemos citar alguns: Touro Indomável, Poderoso Chefão 2, Assassinos da Lua das Flores, dentre outros. Cuba Gooding Jr. no papel de Carl Bashir. Cuba Gooding Jr. venceu o Oscar em 96 pelo filme Jerry Maguire. Charlize Theron no papel de Gwen Sunday. Charlize Theron ela tem um Oscar pelo filme Monster, Desejo Assassino, de 2004. Então temos uma turminha aí peso pesado, tudo vencedor de Oscar. Vamos à sinopse. Carl Bashir, ele veio de uma humilde família negra de Kentucky e moravam numa propriedade rural. Desde jovem ele é apaixonado por mergulho, ele nada nos rios locais ali, e quando ele fica um pouco mais jovem, ele se alista na Marinha dos Estados Unidos. Naquela época, estamos falando aí de anos 50, um pouquinho depois, ser cozinheiro era uma das poucas tarefas que os negros tinham permissão de executar. Então, ele começou como cozinheiro. Por isso que o Robert De Niro, no filme, o trata por isso. Cozinheiro! Mesmo quando ele não era cozinheiro mais, ele, cozinheiro! Que é o momento que eles estão ali na embarcação, aqueles vários marinheiros ali, e era uma sexta-feira, o Carl Bashir resolve nadar, pular no mar, porque está calor, só que o dia dos negros nadarem era de terça, os brancos nadavam na sexta e os negros na terça. Ele quis nadar na sexta. Aí tentaram pegá-lo na água e ficaram impressionados com a explosão muscular dele, com a capacidade de nadar. Ele tinha uma velocidade incrível, ele chamou a atenção de todo mundo. Apesar do desempenho incrível, ele acabou ficando preso por um tempinho por desobediência, que era proibido. Ele acabou se tornando um nadador de resgate. Ele já conseguiu dar uma subidinha aí na Marinha. Depois o Carl ele solicita entrar na escola de mergulhadores da Marinha. Algo inédito para um negro. Aí ele encontra o instrutor Billy Sunday, interpretado por Robert De Niro, de maneira brilhante. O De Niro tá terrível nesse filme. Ele se torna um superior áspero, duro, arrogante, preconceituoso, tirano, que tem poder de fazer praticamente tudo. A coragem, determinação e resiliência do Carl Bashir serão colocadas à prova a todo o momento. Ele se tornaria, em 1970, o primeiro negro mergulhador mestre da Marinha dos Estados Unidos. Feito histórico. O mergulhador mestre, ele é um profissional de altíssimo nível dentro da Marinha, com muita qualificação e experiências em mergulho.
É um cara que treina outros, é tipo um professor. Ele inspeciona reparos em estruturas submersas, operações de resgate, entre outras coisas. Reporting for diving school. You know what the Chinese say, Cookie? Beware what you wish for. Some things just don't mix. Do they, Chief? Time for training. They were separated by rank. You let go before I relieve you. You failed my course right now. Permission to relieve the man below, Master Chief. I got no room in my class for heroes. You read me? Estamos diante de um filme excepcional. Gente, você que é mais jovem e não conhece Robert De Niro, vá lá atrás e procure, vasculhe a carreira dele. Ele tem muitos filmes bons dos anos 2000 pra cá. Por exemplo, recentemente ele fez o filme O Irlandês, uma história real, um filme mais recente, O Assassino da Lua das Flores também. Mas antes de ver esses filmes mais recentes, vai lá em 1970, nos anos 70, assiste Poderoso Chefão 2, assiste Fogo Contra Fogo, vai procurar uns filmes dele. Você vai ver ali, nós estamos diante, talvez, do maior ator vivo da história. Podemos destacar nesse filme a atuação dos dois atores, Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. Como eu disse, é uma inspiradora história real. Inspiradora e inacreditável. Quando você assiste esse filme, você fala, mas não é possível que isso é verdade. Porque é tão grande as coisas que acontecem naquele filme, são momentos de superação e de reviravolta e de resiliência, de situações em que você cai e levanta de uma maneira tão absurdamente poderosa que a gente fica de boca aberta. Pela força desse homem, Kal Bashir. Ele luta contra a pobreza, preconceito, o racismo muito forte. Mesmo porque ele entrou na Marinha também para poder sair daquela situação de miséria que ele vivia. O filme aborda temas como determinação, força de vontade, resiliência, perseverança e a importância de não desistir dos seus sonhos, mesmo que aconteça algo absurdamente difícil. O Kal Bashir ele demonstra aquele tipo de equilíbrio interno diante do caos, diante da devastação que está acontecendo. Aquilo que a filosofia grega chama de ataraxia, o equilíbrio interno no meio do caos. Os homens que estão vendo serão mergulhadores da Marinha. Mas vocês, estúpidos, não são dignos de olhá-los. Desviem o olhar! O meu nome é Chefe Billy Sunday. Tem um pregador com esse mesmo nome em Chicago, que livrou a cidade de todas as prostitutas chicanas, carcamanos bêbados e negros filhos da mãe que estavam tornando o local impróprio para um branco decente viver. A única diferença entre mim e aquele velho pregador é que ele trabalhava para Deus e eu sou Deus. Antes que eu me esqueça, dê o seu like. Se você é novo no canal, curta o canal, ative o sininho. A partir do momento que você fizer isso, você receberá a notificação de tudo aquilo que nós postarmos semanalmente. Não se esqueça, visualize tudo, compartilhe, é fácil, coloque nos seus stories, Instagram, grupos, às vezes participa de 2, 3 grupos, coloca lá, fale com as pessoas, o boca a boca. Tem vários canais a respeito de cinema, mas esse é seu. Você tem uma participação íntima aqui com a gente. Você não é apenas um membro, você é nossa família. Luz, câmera, clássico. Não se esqueça. E também entre no Instagram. Toda semana colocamos algumas coisinhas ali. Semana passada nós falamos sobre Rambo 2, a missão. Vai lá, dá uma olhada. Então nós estamos diante de um filme assim excelente. Às vezes o pessoal resolve ler livros de autoajuda e tudo mais. Esse filme, ele é mais que um livro de autoajuda. Ele é uma história poderosíssima de superação inimaginável diante de um ambiente completamente adverso. Um filme desse, ele tem muito mais impacto no sentido de que é real. Assista Homens de Honra. Você não vai se arrepender. Tem uma cena no começo do filme em que o Kal Bashir ele encontra um rapaz que vai ser companheiro dele ao longo do filme
ele faz um camarada gago e de Wisconsin. E é o único cara ali que fica junto dele, que dá apoio, que se torna amigo. Na história real, foi um brasileiro. Um brasileiro que não era gago e que foi amigo dele na Marinha e que não tinha preconceito contra ele e tudo mais. Os dois atores principais participaram de um intenso treinamento de mergulho ao longo de meses para poderem atuar nesse filme. Olha que legal, o Cuba Gooding Jr. teve a oportunidade, durante as filmagens, de encontrar o verdadeiro Kal Bashir. Porque Kal Bashir, ele veio a falecer anos depois desse filme. Então, uma experiência magnífica, né? Você interpretar um personagem histórico, tão marcante, tão forte, tão incrível, e que está vivo aí naquele período, que você pode conversar com ele, trocar ideias. Tem pessoas reais que são tão incríveis ou mais do que pessoas da ficção. Kal Bashir é um dos casos. A cena em que o Cuba Gooding Jr. estuda numa biblioteca, aquela biblioteca não é cenário, não é um estúdio. Ela é realmente uma biblioteca que estava ali e eles filmaram ali dentro. Pelo menos eu estou tentando melhorar. E o senhor? O senhor é o mesmo homem detestável e mesquinho que era quando começou. Sem mergulhar não é nada. Miserável que já foi alguém um dia. Ei! O que ele te disse pra você insistir tanto? Seja o melhor. E você é? Estamos no final de mais um programa. Não esqueça de estar aqui na semana que vem para que você possa ver mais um filme clássico, ou um filme recente e excelente, ou um filme bagaceira, um filme trash em que nós amamos odiar e falar mal dele e que ele fez aí que teve a sua repercussão, ok? Luz, câmera, clássico. Até mais. Até mais. Eu vou nadando aí pra ver quem que tá dando like. Roteiro de Scott Marshall, baseado na vida de Kal Bashir, o primeiro interpretando Billy Sunday. No elenco, o grande Robert De Niro, no papel de... No meio de tantos filmes, podemos citar alguns. Ele acabou se tornando um nadador... Depois o Kal, ele solicita entrar na escolha, aquilo que os gregos chamavam, aquilo que a filosofia grega chama